Queridos irmãos, é um prazer, ao mesmo tempo meio estranho estar com vocês desta forma. Não tinha pensado que isso iria acontecer tão rápido e não está fácil me acostumar com o tamanho das consequências que isso pode ter. Imagino que isso passe pela cabeça de todos vocês e é um exercício que nós estamos sendo obrigados a enfrentar, querendo ou não, gostando ou não. Como eu sempre gosto de dizer, vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes, Deus não pergunta o que você acha de eu fazer isso com você, com sua família, com o mundo que é dele. Então, são tempos bem diferentes, tempos difíceis, mas não é. Certamente vocês lembram que um grande tom que a Bíblia dá para qualquer um que leia pelo menos um pouco é exatamente que nas dificuldades é que vem os momentos de crescimento, de amadurecimento. Então, é hora de praticar, hora de praticar. Falar apenas na teoria e contar histórias de personagens bíblicos que passaram por grandes provações, séries de pregações biográficas, livros que vocês já devem ter lido vários sobre o assunto. Isso é bom, isso é necessário, inclusive, mas apenas nos preparam para quando os personagens somos nós. Não apenas personagens bíblicos passam por isto, ou passaram, né? Mas ao longo de toda a história, não só do cristianismo, mas da história do mundo mesmo, como a Bíblia relata. Então, alguns são personagens muito ativos nesse teatro da vida que Deus impõe, e tem histórias tocantes, fortes, como José, Jó e tantos outros, sem falar do próprio Senhor Jesus Cristo, que é acima de todos. Mas temos livros inteiros sobre crentes que sofreram de várias maneiras. Então, são muitos os personagens que Deus traz para a linha de frente, ou de maneira pessoal, ou familiar, ou em termos de geração mesmo, enfrentando uma situação. Estamos numa espécie de guerra, como alguém já falou e eu achei interessante, só que o inimigo é invisível, pelo menos a olhos nus, esse tal de coronavírus, e a diferença é que não há bombas caindo sobre nós, não há tiros, não há agressões ao nosso patrimônio, agressões físicas, prisões e coisas desse tipo. Se pensarmos bem, há agressão ao nosso organismo, não por um inimigo humano, há prisão, como nós estamos, num certo sentido, todos presos de uma maneira que há poucos dias ou semanas nós nem imaginaríamos, uma maneira generalizada, em termos de, eu diria, quase proibição de sair de casa como estamos, e cada um usando a sua consciência e se expondo o mínimo possível. Muito bem. O que é que eu pretendo com esses vídeos? Que, aliás, foi uma soma de ideias que culminaram com realmente a execução desse vídeo e outros que eu espero que virão. Eu estou preparando uma pequena pregação para amanhã o pastor Watson colocar no ar amanhã.
em Abacuque 3, 17 e 19. Se eu vou ler na Bíblia agora? Não. Você vai na sua Bíblia e vai procurar, porque eu acho que você tem tempo, muito tempo. Então vá lá e veja o texto. Abacuque 3, 17 a 19. Vou falar um pouco sobre este trecho absolutamente espetacular e apropriado para uma situação como esta. E penso também em fazer alguns vídeos, talvez, não sei, 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, alguns um dia depois do outro. Não tenho ainda um plano feito. Não sabemos aonde isso vai dar, mas já anotei alguns mini temas para tratar com vocês em vídeos curtinhos. A minha ideia é fazer vídeos curtos sobre um assunto bem específico, não é pregação, eu diria nem mesmo devocional, mas uma meditação é o que eu pretendo fazer. E vocês devem estar perguntando o que o pastor Mauro anda fazendo, hein, nesse tempo. Na realidade, a minha rotina de ficar em casa e quieto não mudou muito, por causa da minha própria função de pregador, de estudante da palavra de Deus. Então, minha idade, minha fase atual de ministério, como vocês sabem, que tem se concentrado mesmo nas pregações e alguns aconselhamentos quando surge a necessidade. Essa parte de aconselhamento o pastor Watson está fazendo a maior parte de uma maneira muito boa. Os irmãos já o procuram espontaneamente. Isso me deixa muito feliz, porque entenderam que ele é totalmente capacitado e habilitado para aconselhar biblicamente qualquer tipo de problema. Mas eu estou pronto também, de vez em quando alguma situação surge em que eu sou solicitado e faço isso com prazer. Mas a concentração mesmo tem sido estudo em casa e preparo de pregações, leituras. É minha rotina, tempos de oração. Então, quanto a esse aspecto, não estranho muito. Além do mais, eu já estava... Acho que eu tenho dito isso em púlpito, não sei, mas particularmente já tenho dito a vários irmãos que há algum tempo já tenho sentido uma vontade novamente de escrever, ou seja, voltar a escrever. Estou parado em termos de livro há uns 10 anos, e essas pregações de Apocalipse, e especialmente aquelas 8 pregações sobre o milênio, já quase no final do livro, que eu fiz um parênteses ali em Apocalipse, vocês devem se lembrar, e me concentrei no milênio, em 8 pregações. Então já comecei a colocar no papel, em formato de livro, essas 8 pregações e fazer um livro pequeno sobre o milênio. E depois, então, partir para o livro maior, bem maior, sobre a exposição de Apocalipse, exposição de púlpito de Apocalipse. Então, eu estou realmente dedicado a essa tarefa do livro sobre o milênio. Estou pregando um bom tempo nisto. Tenho também estudado alguma coisa de fotografia. Eu sou fã de fotografia há muitos anos, décadas, inclusive. E, ultimamente, aliás, eu estou sempre pensando em alguma coisa, vocês sabem que eu sou irrequieto, e sempre pensando em alguma coisa, alguma novidade de ministério, algo assim. Então, tenho pensado, eu já tenho muitas fotografias, especialmente de natureza, passarinhos, animais, árvores e flores. Gosto muito desse tipo de fotografia. Minha câmera já tinha mais de 10 anos, quebrou, e eu já estava com certa vontade de partir para um material um pouco melhor mesmo. A tecnologia avança muito rápido. E experimentar tirar umas fotografias mesmo de uma qualidade boa, mas é muito complicado fotografia
Não é bem só mirar e apertar o botão. Assim, claro, se tira fotografias bonitas e tal, mas não daquelas que você olha e diz, oh. Então, eu penso em abrir uma parte no site para expor fotos minhas com pequenas frases minhas de louvor a Deus, de reflexão, ou simplesmente uma citação de um versículo, ou coisa assim. Ou seja, louvar a Deus, falar de Cristo, mas de maneira um pouco diferente de púlpito. Mas falar de Cristo mostrando, olha aqui a natureza dele, olha que coisa linda ele criou, e me deu o privilégio de captar numa lente de uma câmera. Então, eu tenho estudado sobre fotografia também, querendo me adaptar à câmera que o pastor Alain gentilmente trouxe para mim, um mês atrás, dos Estados Unidos. Então, tem sido também um bom tempo. Meu pai está no hospital, como vocês sabem, foi operado anteontem, está passando bem, talvez hoje vá para casa, ainda não é certo. E por várias sugestões, eu não fui lá no hospital pela idade, deverei fazer esses próximos dias 68 anos, e a própria fragilidade do meu organismo, que vocês já estão bem acostumados. Pastor Mauro está doente. O que é estômago, é intestino, é faringe, é laringe, é garganta e coisas desse tipo. Uma gripe minha dura 15 dias, complica, e o cabo do médico, antibiótico. Então, meu organismo é frágil, além de uma doença autoimune. O nome é bonito, espondiloartrite diferenciada. Bonito o nome, né? Chique. Mas é uma doença autoimune não grave, mas que vai ficar comigo enquanto eu viver. O médico já me preveniu. E maltrata um pouco, dores nas juntas, articulações, e, curiosamente, a medicina tem descoberto que está ligado, de alguma maneira, com os problemas intestinais, da síndrome do intestino irritável. Então, parece que é tudo interligado. Isso me torna um tanto quanto frágil, fora o meu sistema nervoso, que não é muito bem equilibrado. Desde que eu sou criança, eu fico ansioso demais e constantemente com os pés gelados, as mãos geladas e um desconforto muito grande que eu não sei explicar. Não chega a ser angústia ou depressão, não, mas um desconforto como se o motor trabalhasse, o motor do organismo não trabalhasse muito bem, às vezes. Isso gera um grande desconforto, e quando estou em estresse, coisa assim, piora. Então, Deus tem me feito um tanto quanto frágil, de fato. Eu tenho certeza que faz parte do que Ele tem para mim, tenho aprendido muito com isso, até me ajudado a ser mais compassivo e misericordioso com as pessoas que sofrem também. Então, por isso tudo, achamos melhor eu não visitar o papai, e estou indo ver mamãe, que está em casa. Vocês sabem a fragilidade dela, não precisa eu explicitar, e poderemos vê-lo, e mesmo assim com muita cautela, porque a exposição social, a proximidade física, vocês sabem que hoje é altamente desaconselhado. Então, faz parte até dessa provação, essa limitação de ver uns aos outros. Aliás, vou comentar isto sobre este assunto de não podermos ver uns aos outros num vídeo desses que eu anotei, que eu vou falar breve. E tenho também tirado minhas sonecas boas depois do almoço, 1 hora pelo menos de sono, e estado com a Sandra bastante quieto, vendo aqui e acolá um filme, um documentário com a Sandra, escolhido com cuidado. E aqui eu já vou tocar num ponto quanto a vocês. Bom, então, quanto a mim, basicamente, essa tem sido a minha rotina, mas em termos de sugestões, eu daria, já começando com essa questão de filmes,
especialmente que todo mundo em casa, e agora com Netflix e Amazon e tal, ficou muito fácil ver qualquer tipo de filme, qualquer momento, qualquer hora. Eu faço até demais. Então eu sugeriria disciplina, uma autodisciplina é melhor. Tracem um critério moderado e sejam rigorosos com esse critério que você mesmo traçou para você, ou você com a esposa, ou, e com os filhos, no caso de filhos pequenos, e seja rigoroso com esse critério, um critério bem prudente em termos de quantidade, de número de horas em que você vai passar na frente de uma televisão. Muito cuidado com o filme em si, o palavreado, as cenas impróprias, e não apenas as cenas, mas um motivo, às vezes a história muito pesada que desperta muito a carne no sentido de ódio, de sentimento de vingança e coisa assim. Um filme pode até não ter cenas imorais, mas fazer tanto mal ou mais, se desperta em nós sentimentos puramente carnais. Então tenha cuidado em ser seletivo. Cada um sabe traçar, deve saber, pelo menos, traçar o seu limite aí, e trate isso com Deus. Mas, mesmo com filmes escolhidos, eu insisto no critério de quantidade de horas exposto ou exposta. E, além da questão mesmo de filmes, há muitos documentários bons nessas Netflix e semelhantes. O YouTube tem muitos documentários bons. Um exemplo, você poderia pensar, o pastor Mauro fala muito no púlpito tal dos tais dos puritanos, ele gosta muito dos puritanos e tal. Quem foram, afinal, esses puritanos? Experimente. Chega lá e colocar no YouTube, por exemplo, puritanos, e veja o que acontece. Muito material falando de vários deles. E você então vai aprender, vai saber quem eram. Calvino, o que você sabe de Calvino? O que você sabe de Lutero? Tanto se fala nesses homens. Spurgeon. Oportunidade excelente de você, mesmo sem, eu ia dizer, a chatice dos livros, para muitos, talvez a maioria, não sei, para mim é a delícia de livro, a delícia da leitura, mas para muitos eu sei que não é, tudo é. E talvez na época de hoje seja mais fácil mesmo ver um YouTube, um documentário. Mas que seja, vai ver um documentário desse tipo de biografias, ou biografias de homens que marcaram este mundo. Lincoln, quem foi, é tão comentado. Hitler, Stalin, e que a gente sempre fala como símbolos do mal, ao contrário de Lincoln, por exemplo. Eu citei um ao lado do outro, não quero equiparar a qualidade moral, mas o fato de serem muito famosos. Então, aproveite para se instruir um pouco, até secularmente, e sempre moderadamente. Aí eu vou ver 5 horas por dia de documentários sobre os grandes crentes da história do cristianismo. Não, 5 horas é meio demais, né? Então, trace o seu limite. E aproveite também, claro, para orar, e que eu não vou falar agora, já estou me estendendo mais do que eu gostaria nesse vídeo, e eu vou falar num vídeo específico sobre oração breve. Mas, seja como for, meu irmão, minha irmã, irmão querido, irmã querida, tenha calma, pense um dia após do outro. É outro assunto que eu vou trazer também, eu já anotei no vídeo. Então tem vários pontos em que eu poderia até tocar aqui, mas eu não quero agora, porque eu vou expandir um pouco e tenciono dedicar um vídeo
mini vídeo para cada um desses assuntos. Então, estou aqui, estou bem, por enquanto nenhum sintoma de nada, nem mesmo de gripe, graças a Deus. Sandra vai bem também, e muito ligada aí com as notícias que a gente tem uns com os outros no WhatsApp e coisas assim. Então, ela sempre tem notícia, me passa, eu estou sempre acompanhando o que está acontecendo. Outro dia fiz aquele exercício gostoso, que eu já disse para alguns que gostam de fazer, pegar uma folha em branco e uma caneta, e de cabeça escrever os nomes dos 107 membros da Igreja Batista Luz do Mundo hoje. Quer um exercício interessante? Pegue uma folha de papel em branco também e uma caneta. E veja até onde você vai. 20, 30 irmãos, 82 irmãos, você conseguiu? E vá aumentando dia a dia. Faça isso de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, não sei, passe a si mesmo uma espécie de exercício. Claro, você tem o manualzinho da igreja, né? O cadastro lá com todos os nomes, então você confere facilmente os que faltaram. De repente, no mínimo, essa crise vai lhe ajudar a saber de cor o nome dos seus 106 irmãos, com você 107, que atualmente temos na Luz do Mundo. Que Deus nos abençoe a todos e Deus não erra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo em qualquer situação. Até amanhã, se Deus quiser.